Hoje nós vamos continuar nosso roteiro do amor. Mas para continuar nosso roteiro do amor, olha para a pessoa do lado e diz assim, dentro do olho dela, eu preciso encontrar o amor em você. Eu preciso encontrar o amor em você. Aí a resposta que você vai dar para essa pessoa é, me mostra Jesus. Me mostra Jesus. Esse Jesus que está escondido dentro de você. Esse Jesus que está escondido dentro de você. Então, quando nós vamos aprendendo isso tem um nome muito engraçado, né? Nihilis ostat, que significa nada me impede. Nada me impede. Então, quando nós temos essa frase, essa conotação de nada nos impede de ser feliz, mas ela condiz em duas condições. A primeira, a minha visão diferente que eu sou, diferentão que eu quero ser para todos e para a visão, e a indiferença que eu preciso causar para não abster do mal, para não tocar nas coisas malignas. Por isso nós fazemos sim indiferença às coisas desse mundo. Nós dizemos não às situações desse mundo, aquilo que o mundo vai nos colocando. Mas para entender tudo isso, nós precisamos entender uma forma de amor chamada, até anotei aqui, que a gente tem ferramentas maravilhosas hoje, né, que é a internet e tantas coisas, também os celulares, né, que são as obras de misericórdia espirituais. Para a gente poder compreender como que nada vai me impedir de fazer a vontade de Deus dentro desse diferente que eu sou, e a indiferença que eu preciso fazer para o mal. Isso é o que vai mudar a gente. Isso é que vai dar o fruto da mudança em cada um de nós. Quando nós olharmos para dentro da gente e falar assim, nada me impede de ser feliz. Fala isso para você agora. Nada me impede de ser feliz. Então tira esse rosto triste. Desmancha esse rosto triste. Nós estamos agora em um período muito importante da nossa liturgia, que é um período reservado, mas ele não é um período de infelicidade. Ele é um período de encontro pessoal com Deus. Todo deserto precisa de ter um encontro pessoal com Deus. Então, para isso, nós vamos ver essas tais obras da misericórdia, né? Obras espirituais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir as pessoas nus, dar abrigo aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E aí, as obras vão acontecer dessa seguinte forma: instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, suportar com paciência. Vamos até colocar isso na nossa mente. Suportar com paciência e rogar pelos vivos e pelos mortos. Então essas são as obras espirituais de misericórdia. Então não tem como a gente trabalhar lá aquilo que nada me impede sem que a gente compreenda isso. A primeira coisa que nós devemos é instruir na simplicidade os irmãos. Instruir aqueles que não sabem, aqueles que não detêm a sabedoria, corrigir os que erram, doutrinar, ou seja, a gente ter na nossa visão sempre a doutrina da nossa fé em nossas mãos, o catecismo da igreja, a direção da igreja, a visão da igreja na nossa vida. Observar isso com sabedoria,
ensinar os valores do Evangelho, as doutrinas, os costumes, a moralidade, dizer para as pessoas que situações às quais elas estão de imoralidade, isso não pode, instruir as pessoas. E para isso Deus utilizou dos nossos patriarcas, dos nossos profetas e plenamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele utilizou na nossa história humana direções para que a gente possa ensinar aqueles que não sabem, instruir aqueles que não têm instrução. Mas a gente vai chamar a pessoa de nomes? Não. Nós vamos ter a misericórdia, o olhar de misericórdia. Se você não alcança isso, você não pode instruir a pessoa. Porque senão nós vamos começar a apertar a pessoa num conhecimento que ela não tem. Por isso ela deve ser o quê? E até mesmo Paulo vai dizer para nós sobre instruções. Existem pessoas que devem beber como crianças leite, não alimentos sólidos. E só depois que aquela pessoa tem uma certa instrução é que ela vai alimentar-se de coisas mais sólidas. Por isso, a primeira coisa que devemos instruir para os nossos irmãos é o quê? Jesus te ama. Olha para a pessoa e diz isso para ela. A primeira instrução, Jesus te ama. E aprender a ter uma convivência com essa pessoa, um caminho com essa pessoa. Por isso a gente precisa aprender a conviver até mesmo com as situações que o outro traz com ele. Eu costumo observar a Eliette falar assim para nós, né, que a gente tem que receber o irmão da forma como ele está. É da forma como ele veio. É da forma como ele se coloca diante de nós. E aí tem um texto que vai dizer assim para nós lá em João 16, 12 e 13. O Espírito da verdade que vos levará à plena verdade. Além de tudo, além da gente estar instruindo os nossos irmãos, nós devemos estar sobre a luz do Espírito Santo. A gente não chega de qualquer maneira para ensinar as pessoas, não. Nós devemos nos colocar diante da presença daquele que nos criou, o Espírito Santo. E dizer para o Espírito Santo: me conduz à forma que eu vou alcançar o coração do meu irmão. A forma como eu vou fazer com que o meu irmão escute a voz do Senhor. A forma como o meu irmão vai entender aquilo que eu estou falando. Por isso, vamos inclinar a cabeça um instante para pensar hoje como que nós estamos instruindo os nossos irmãos. Como que nós estamos levando a verdade bíblica, a verdade do amor, a verdade da graça de Deus para os nossos irmãos. Como que nós estamos revelando o Senhor para os irmãos, nos abrindo nessa revelação. Será que estamos chegando nos nossos irmãos e colocando tudo de uma vez, querendo que ele já saia sabendo de tudo? Não. Passo a passo, passo a passo, e muitas vezes de passos o quê? Lentos. Nós precisamos alcançar os nossos irmãos. E não podemos desistir da instrução de Deus. Às vezes a gente começa um estudo bíblico e a gente está no caminho do estudo bíblico e o Espírito Santo está iluminando aquele estudo bíblico, aquela instrução de Deus que precisamos, aquela visão de Deus que precisamos. Mas aí nós desistimos. Olha para a pessoa do lado e diz assim: tenha coragem.
Tenha coragem. Instruir é ter coragem. E ter paciência. Paciência. A paciência, ela vai alcançando os espaços que Deus precisa reagir. E se não foi hoje, e se não foi agora, em breve vai ser. Em breve vai ser. De instruir a pessoa humana, nós devemos olhar que ela pode ser lapidada, esculpida, modelada. Então são as 3 formas em que Deus vai trabalhar a gente. Ora nós somos duros como pedra, ora como barro e ora como a madeira. Mas Deus vai trabalhar em nós a instrução. E tem uma coisa muito interessante nisso, que para instruir, nós precisamos da verdade que vem do Senhor, não a minha verdade, não a minha construção de verdade. E também nós devemos trabalhar aquilo que a gente chama de veritas, que não significa verdade, mas sim verdadeiro. Aquilo que sai de mim tem que trazer uma altura de verdade, mas eu também tenho que ser verdadeiro. Se eu quero muito de Deus, eu preciso muito dessa questão verdadeira. Então, quando nós estamos instruindo, nós precisamos olhar para isso. Olhar para quem somos, o que estamos fazendo, aonde estamos, como estamos conduzindo. Porque às vezes o outro não está na hora. Às vezes aquela pessoa que eu quero instruir, ou que eu quero a conversão daquela pessoa através da minha instrução, ela não vai aceitar aquilo. Muitas vezes pela dor que ela está passando. Então instruir não é de qualquer maneira. Nós devemos nos colocar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos deixar conduzir dentro daquilo que é verdade para nós, mas dentro de uma ação verdadeira. O nosso sim é sim, o nosso não é não.
E também nós devemos observar se as coisas e os acontecimentos que estão acontecendo em volta de nós também nos tira da instrução. Porque muitas vezes a instrução vem do irmão, mas a condição de vida daquele irmão, a visão de vida dele, não condiz com aquilo que ele estava instruindo. E muitas vezes eu fui pego de surpresa, quando precisava de uma iluminação, de uma visão, de uma interação de Deus em minha vida. Às vezes é daquelas pessoas que eu menos esperava, é que havia uma instrução que iluminava meu caminho, mas eu olhava e falava assim, meu Deus. Porque às vezes nós não olhamos e não damos significado no outro. E se a gente vai olhar de novo para a pessoa e ver assim, eu preciso ver Jesus em você. Porque se eu ver Jesus naquela pessoa, eu vou confiar nela. Eu vou dimensionar a minha confiança naquela pessoa. E vou começar a perceber a minha vida e a diretriz da minha vida através dessa confiança. A comunidade de Colossenses, Paulo diz, a palavra de Cristo permanece em vós com toda a riqueza de sorte, que com toda a sabedoria possais instruir e exortar mutuamente. Então, quando Paulo estava dizendo para essa comunidade, ele estava falando que quando nós temos uma sintonia, uma unidade, quando vivemos uma comunhão, nós podemos instruir uns aos outros mutuamente, sem medo da dor. Muitas pessoas, quando elas são instruídas de um comportamento errôneo, ela causa nela uma dor, um distanciamento, uma visão. E muitas pessoas, elas não têm coragem de serem transparentes na sua transmissão de instrução, por medo da outra pessoa, por medo da retaliação, ou por medo de dizer a verdade, aquela pessoa ter sentimentos as quais ela vai ter um afastamento. Porque quando a verdade bate na nossa vida, e quando aquela pessoa é verdadeira, dói. Vocês entenderam? Quando aquela pessoa ela vai falar uma coisa pra gente, que vai mudar a nossa vida, e ela é verdadeira, aquela verdade que está saindo do verdadeiro dela dói dentro da gente. Porque transformar dói. Transformar é ferida. E ferida aberta. Não é ferida fechada. É ferida aberta. E muitas vezes na nossa transformação de instrução, quando nós estamos instruindo algo que vai mudar o pensamento da pessoa, as atitudes da pessoa, é que nem você olhar para um cachorro bravo ou para um cavalo que está dando coice. Por isso precisamos da ação do Espírito Santo. Olha dentro da sua família, as pessoas brabas. Feche os olhos agora e coloca aquelas brabas da sua família. As pessoas que precisam ser amansadas pelo poder da instrução do Espírito Santo. E todas as vezes que você tentou falar para ela daquelas atitudes, ela ao invés de ter silêncio, não, ela gritou, ela manifestou, ela quebrou coisas, ela teve atitudes horrorosas. Por quê? As atitudes da instrução, quando nós somos verdadeiros, a verdade que sai do verdadeiro vai ser dor para aquele que está ouvindo. Causa dor. Por isso é que, como nós vamos observar agora, é ser lapidado, é ser esculpido, é ser modelado. Se permitir que Deus possa, através dos nossos irmãos tão abençoados, tão cheios de Deus,
tão pecadores como nós somos pecadores, sair daquela pessoa algo que vai mudar a minha vida. Pede isso para o Espírito Santo na misericórdia dele. No primeiro ponto que nós estamos aqui hoje, que é instruir, ensinar os que não sabem. E muitas vezes nós bebemos pouca água, nós alimentamos pouco e queremos transmitir muito. Nós precisamos buscar a sabedoria através da leitura da palavra de Deus todos os dias. Observar os movimentos que estão acontecendo na nossa vida. Nos deixar identificar com aqueles movimentos de Deus em nossa vida. Transmitir a palavra de Deus. Transmitir o amor de Deus. Só isso vai nos levar à verdade. Cada pessoa tem sua hora de encontrar a verdade. Por isso feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Diz para o Senhor: eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. E preciso, Senhor, amansar o meu coração, para que o Senhor brota dentro de mim o teu amor. Me instrui, Senhor, naquela caminhada de amor. Senhor, tenha paciência comigo. Diz isso para o Senhor: Senhor, tenha paciência comigo. Eu vou chegar lá. Tenha paciência comigo, Senhor. Eu sei que a minha hora vai chegar. Eu sei que o meu momento vai chegar. E também sei que o Senhor vai alcançar essas pessoas que eu coloquei agora há pouco. Essas pessoas bravas que precisam ser amansadas pelo teu amor, criadas pela tua presença. Quando eu falo de instrução, eu vou até Pedro, filho do trovão. E Deus conseguiu amansar o coração de Pedro, instruir Pedro e fazer com que Pedro fosse a pedra fundamental da nossa religião. Por quê? Porque ele consegue entender a iluminação do Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode falar lá dentro. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. E quando nós vamos ver, nós vamos tendo esse tempo. Pede ao Senhor da vida. Ao invés da gente ficar aborrecido, cabisbaixo, porque alguém nos orientou, alguém puxou nossa orelha, alguém disse para nós assim: esse caminho que você está vivendo está errado. Não, nós deveríamos alegrarmos no Senhor, porque estamos nos conduzindo à porta estreita, que vai nos levar para onde? Para o céu. Essa porta estreita é esse movimento estreito que vai te levar para o céu, que vai te levar às condições de céu. Nunca tenha medo daquelas pessoas que diz não, daquelas pessoas que falam: esse formato que você está vivendo está errado, essa visão que você está fazendo, ela não está concreta, porque essas pessoas, elas estão te conduzindo. Mas nós também devemos adentrar o conhecimento de Deus, a ciência de Deus, a visão de Deus. Fala para o Senhor, fala assim: Senhor, me dá dons de sabedoria, para que eu possa conduzir, instruir, ser cheia do Espírito Santo. Para que a gente observe aquilo que os discípulos de Emaús disseram:
Quando aquele homem falava, o nosso coração queimava. Quando aquele homem dizia, o meu coração se derretia na presença dele. Por quê? Porque nós estamos na presença do Filho de Deus. Então, uma das ações poderosas da instrução é ouvir. Vocês vão fazer o sinal da cruz nos nossos ouvidos. Sabe por quê? O que é que tem entrado dentro dos nossos ouvidos? O que eu tenho permitido entrar aqui, e fazer morada? E também, muitas vezes, nós não ouvimos e não queremos ouvir a conversão que precisamos, a mudança que necessitamos, o guardar do Senhor dentro de nós, o guarda de Israel que não dorme, que não dormita. Então hoje nós devemos aprender muito que o amor precisa de instrução. Sabia? Um dia eu conversando com um casal, eu comecei a rir. Eles tinham 20 anos de convivência, então é um bom caminho. E ouvindo eles, a esposa nunca teve coragem de dizer para o esposo. Aquela mania que você tem de não escovar os dentes de manhã, eu não gosto. Mas demorou quantos anos, gente? 20 anos. Porque instrução, ela é o quê? Ela é fala. Só se instrui através do quê? Da fala, do diálogo. Só instrui quando eu tenho diálogo com a outra pessoa. Quando eu falo para ela, mas também a instrução, ela não é só para o lado negativo. Você fez o erro, você está errada, você não. A instrução também serve quando nós admitimos que a outra pessoa, ela também fez com que eu chegasse até o Senhor. Quantas vezes pessoas que falam do amor de Deus e nós devolvemos isso com o mesmo amor? Olha, aquela palavra que você disse para mim naquele dia, ela foi fundamental para a mudança da minha vida. Quando nós admitimos também, quando nós crescemos, a graça de Deus no outro. Quando nós admitimos que aquele movimento, que aquela oração, que aquela visão, que a missa, ou tantas coisas que fazem parte do nosso histórico religioso, quando nós admitimos que aquilo foi fundamental, que aquilo também me alegrou, que aquilo também me elevou. E com isso nós estamos elevando a presença daquele que nos criou. Porque aquela pessoa foi tocada por Deus para tocar em nós. Quantas vezes eu fui tocado por Deus através de irmãos e irmãs? Não foi nenhuma nem duas. E quantas vezes eu também escutei instruções que foram fundamentais para a minha história de vida. Feche os olhos e comece a colocar a dor que você tem por pessoas que falaram a verdade com você. Pessoas que tiveram a coragem de dizer para você assim, muda nisso, muda naquilo. E que você tirou essas pessoas da sua história. Que você fez com que essas pessoas passassem a não participar mais da sua vida. É uma mudança muito grande. E nós devemos fazer dentro do nosso coração, dentro da nossa instrução, dentro da nossa visão com o Espírito Santo. A história da salvação humana é sem dúvida uma instrução contínua, interrupta da parte de Deus para a humanidade. Então Deus está, através do tempo e da história, nos instruindo, levantando homens e mulheres. Homens e mulheres. E não é só na casa de Deus. É o meu vizinho, a minha vizinha. São pessoas que chegam na gente e dizem assim, esse formato como você está conduzindo isso te leva a um erro muito grande.
Mas qual que é o problema disso tudo? A dor que nós temos. Um dia eu cheguei na casa de um casal, tinha mais de 6 meses que eles não conversavam. Aí eu perguntei para eles se eles faziam coisa de sinais para falar um com o outro. 6 meses que eles não conversavam dentro do mesmo espaço. Eu falei, ó, se for para vocês dois ficarem nisso aqui, eu não vou ficar aqui não. Porque eu preciso do diálogo. Pois até nossos irmãos fazem sinais para dialogar. Quem somos nós? Nós precisamos dialogar sobre as instruções humanas. Ler o catecismo, compreender a nossa religião, viver a responsabilidade de Deus, dentro de fatores que eu já falei aqui, lá no comecinho, fatores que nós precisamos. E uma das coisas que eu vou bater a tecla no nosso tempo atual, a moralidade. Vamos inclinar nossa cabeça e ter vergonha. Pedir ao Espírito Santo que tenhamos vergonha da imoralidade que temos. Isso serve para todos nós como instrução, até mesmo para mim que estou falando. Ter vergonha da imoralidade que temos, dos nossos pensamentos imorais, da nossa visão imoral. Isso também é uma instrução de Deus. E de olhos fechados fala assim: Espírito Santo, eu quero aquilo que é meu. Espírito Santo, eu desejo aquilo que o Senhor vai me dar. Espírito Santo, eu quero apenas aquilo que é meu. Que todo espírito de moralidade, de visão contrária, de situações que nos afastam da presença e do amor de Deus, que isso tudo caia por terra. Que sejamos sóbrios no amor do Senhor, na graça do Senhor. Essa é a primeira atitude das obras espirituais de misericórdia. Instruir para que o irmão não caia no abismo. Fala agora para o Espírito Santo: a minha família agora está sendo tomada, Espírito Santo. Coloca a sua família agora, os seus agora na presença do Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo: eles não estão aqui, mas o Senhor está em todo lugar. O Senhor vai fazer o diferencial acontecer na vida desses irmãos e irmãs. Transmitir o conhecimento, doutrinar, ensinar valores, dizer para as pessoas: o certo é isso. Essa condição você precisa mudar. E é com muita dificuldade que temos. Para fazer isso, nós devemos pedir muita graça de Deus. Mas ter convicção de que Deus está sobre todas as coisas. É dono de tudo. E Ele é dono da minha família. Ele é dono da minha vida. Ele é dono dessa casa. Ele é dono das nossas visões. Ele é o Senhor. Fala isso para o Senhor. Eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida. Vamos estender nossas mãos em direção aos nossos lares. Do jeito que você está. Estende a sua mão. Que a nossa casa seja tomada da presença de Deus. E para os internautas também. Estende a sua mão em direção à sua casa. E diz: a minha casa está sendo tomada pela presença de Deus. Todos os objetos e coisas que eu tenho dentro da minha casa estão agora tomadas pela presença de Deus. A minha vida, a minha história e todas as coisas.
Senhor, me instrui e faz com que mais irmãos e irmãs, cheios e cheias do Espírito Santo, e até mesmo eu, cheio do Espírito Santo, possa ensinar a instruir. Que a minha casa eu possa sentir a graça de Deus. Que a minha casa eu possa sentir a bênção do Senhor. Que dentro da minha casa eu possa sentir a presença do Senhor. E que eu possa ser agora um instrutor da graça de Deus. Entra dentro da sua casa e professa-se: a minha casa é casa de oração. A minha casa contém a presença de Deus. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Então, o que nós vamos aprender hoje, encerrando esse momento, é que amor também instrui. Amor ensina. É um dito até mesmo para os casais. Amor ensina. O amor, ele deve ser aprendido. Por isso, instruído. Por isso, um dos sinais do amor é o quê? Ensinar. Instruir. Ter a coragem de dizer a verdade para o outro, sendo muito verdadeiro. E também não dizer não verdades. Dizer verdades. Porque tem muitas pessoas que falam para as outras, mas as atitudes delas não. Então, por isso nós devemos avaliar. Como instruir o meu irmão? Tendo paciência. Aí olha para a pessoa do lado e diz assim: você vai chegar lá. Tenha paciência comigo. Nós vamos chegar lá.